Salada, tô aqui pra falar de uma vitória maiúscula do Grêmio em cima do Guarani, que aconteceu ontem à noite lá no Paraguai. A gente sabe que muitos estão tentando estão tentando menosprezar o Grêmio porque é um adversário fácil, mas tem que ter calma porque a gente sabe que o Guarani se impõe dificuldade dentro da casa deles. Só que o Grêmio tem qualidade, pessoal. O Grêmio tem qualidade, o Grêmio tem em mãos um elenco capaz de bater o adversário a partir do sistema de jogo que o Grêmio impõe. E o Grêmio fez isso ontem e fez com maestria. E eu poderia aqui citar nomes específicos de individualidades que com certeza agregam qualidade no Grêmio por si só. Mas o Grêmio teve uma bela atuação no geral, o Grêmio teve uma bela atuação como um grupo, e isso é muito satisfatório, né? Principalmente para nós torcedores que até um mês atrás estávamos um pouco desconfiados, estávamos um pouco nervosos para esse confronto, porque o Grêmio vinha tendo uma certa instabilidade, principalmente na escalação, mas isso foi resolvido. O Painato sempre nos avisou. E hoje ele mostrou que ele estava certo desde eu poderia falar de individualidades. Eu poderia falar do Vanderlei, que ontem conseguiu iludir o gremista, conseguiu explodir o iludômetro do gremista, porque o Vanderlei fez defesas excepcionais ontem. Foi, de fato, um paredão embaixo do gol. Não deixou o Guarani ter o objetivo deles, que era marcar gol. E isso nos remeteu a 2017, quando a gente tinha um goleiro que era exatamente isso em Copas. E o Vanderlei provou que ele é goleiro que cresce na hora do vamos ver. Diferente do Paulo Vitor, né? Tinha muitas pessoas tentando comparar os dois, mas não tem comparação. O Vanderlei cresce em jogos importantes e o Paulo Vitor simplesmente some porque não tem psicológico. Eu poderia falar do dia do Jeromel, mas o Jeromel tá todo mundo cansado já de ouvir, porque é sempre a mesma coisa, o Jeromel é simplesmente perfeito. E parece que quando ele não tem mais como nos surpreender, ele vai lá e surpreende e faz uma atuação de gala, né? O Jeromel ele virou elogio, tá? Se tu quer elogiar muito uma pessoa, tu chama ela de Jeromel, porque Jeromel é tudo que tem de bom, né? Jeromel pra gremista é Deus, mas eu vou parar de puxar saco dele e vou falar do nosso meio campo. O nosso meio campo que deu uma liga que eu acho que se melhorar estraga. Darlan e Matheus Henrique fazendo a volância, assume um controle de jogo que sufoca o adversário. O Matheus Henrique retomou aquele bom e velho futebol que a gente via no Matheus Henrique e ficava em choque sabendo como esse guri joga. E o Darlan era o camisa 5 que estava sempre no nosso elenco e que às vezes, por vezes a gente não queria ver. Sobre o Jean-Pierre, o que eu vou falar do Jean-Pierre que eu já não tenho falado aqui? O Jean-Pierre tem uma visão de jogo que talvez eu vou ser bem radical na minha opinião agora, talvez eu vou usar na minha opinião agora. E daqui a um tempo a gente vai ver se eu tava certa ou não. Mas eu acho que o Jean-Pierre tem uma visão de jogo diferenciada demais e que é difícil tu encontrar no futebol brasileiro hoje. Talvez a gente vai conversar sobre isso ano que vem, né? Talvez a gente vai conversar sobre isso quando o Jean-Pierre assumir a amarelinha, porque quando ele assumir essa camisa 10 da seleção brasileira, ninguém mais tira ele de lá. O Jean-Pierre também tem uma coisa que me impressiona muito, porque parece que ele calcula o passe, parece que ele calcula o chute dele, porque é um chute milimétrico, tanto é que merecidamente fez aquele gol ontem. E aí eu já citei 3 jogadores da base, e vou citar mais um, o quarto, porque eu não queria falar de individualidades, acabei falando, e vou citar o PP. O PP ontem que fez aquela correria pelo lado esquerdo e que deitou, com todo respeito ao adversário, mas deitou em cima do Guarani. E merecidamente fez o gol. O PP, que eu não sei desde quando vocês me acompanham aqui no canal da Rádio Pachola, mas desde que o Cebolinha foi embora, eu sempre vim em vídeo aqui defender o PP, porque teve 1 ou 2 jogos que ele queria muito ser Everton e acabava pecando em algumas coisas, principalmente na finalização. E eu sempre vim aqui no canal da Pachola e pedia calma. E falava calma, porque o PP vai sim ser melhor que o Everton. Se nesse momento o PP não é melhor que o Everton, tá muito perto de ser melhor que o Everton. Eu não vou falar que existe um abismo entre os dois, mas é fato que o PP veio, assumiu a posição do Everton e não nos deixou sentir falta do Everton Cebolinha. Tu não olha um jogo do Grêmio e fala, meu Deus, a gente devia ter o Cebolinha ali porque ia fazer diferença. Não ia fazer diferença. O PP é mais driblador, o PP é mais decisivo, ele faz mais a correria.
Ele consegue dificultar muito mais para a defesa adversária. Com respeito ao Cebolinha, que já era magnífico, então imagina só o PP. E isso é o bom da base, né? Porque a gente percebe que vai um embora e a base cria outro melhor. E a gente vive nessa fábrica aí, nesse looping eterno de estar sempre formando bons jogadores. Bons não, né? Excelentes jogadores. Mas o Grêmio ontem jogou muito bem na coletividade. O Grêmio ontem mostrou que é Grêmio. O Grêmio teve toques curtos, o Grêmio trabalhou na bola longa, trabalhou com profundidade em muitas jogadas. O Grêmio trabalhou com muita velocidade e quando foi preciso o Grêmio recuou. O Grêmio hoje tem um repertório de jogo para apresentar para o adversário. E isso é muito importante para um time que quer ser campeão. Além desse repertório de jogo, o Grêmio ainda tem peças que, se forem substituídas no decorrer do jogo, não vai perder a qualidade. Como, eu vou citar um só, tá? Por exemplo, o Pinares. O Pinares é jogador de seleção, atua na seleção do país dele, e ontem estava no banco, e quando entrou em campo, claro, ele atuou poucos minutos, né? Mas já entrou em campo 2 vezes, e nas 2 vezes eu percebi que o Pinares é um jogador que vai nos trazer muita qualidade assim que pegar entrosamento. Aí algumas pessoas vão perguntar, mas como tu viu isso em tão pouco tempo? Mas é que tu percebe que o jogador é craque, que o jogador tem muita qualidade pela forma que ele pega na bola, pela forma que ele domina a bola e pela forma como ele bate na bola, que é o caso que aconteceu ontem com o Pinares, quando ele cobrou com muita maestria aquela falta. Hoje é dia que o Painato vai em todos os microfones possíveis e fala que ele avisou, porque realmente ele avisou e nós, torcedores, eu me incluo nessa, não tivemos paciência para ouvir a palavra do Painato e entender o que ele estava fazendo. E ele estava, assim, exercendo um excelente trabalho, ele estava passando por um momento de transição na equipe, perdendo peças rodada após rodada, mas ele conseguiu reestruturar a equipe mesmo assim, e hoje a gente consegue apresentar um futebol muito bom dentro de campo e digno de ser campeão. E a gente, todo mundo aqui sabe disso, porque tá todo mundo iludido com pelo menos uma taça, né? Na Copa do Brasil a gente tá totalmente iludido. No Brasileirão a gente ficou meio irritado com aquele empate contra o Corinthians, que ainda não desceu, mas o Grêmio continua sendo um forte candidato, com um jogo a menos. E agora na Libertadores, então, eu tô com o iludômetro totalmente estourado, e eu acho que sim, não só pelo que a gente tá vendo agora, mas pelo que o Grêmio costuma apresentar e pela sequência que o Grêmio tá tendo, porque já são 13 jogos sem perder. E quando a gente fala em 13 jogos sem perder, são 10 vitórias e 3 empates. Isso são números muito bons, né? E méritos, então, total ao Renato. Se alguma vez eu critiquei o Renato, eu não lembro, tá? Porque o Renato ontem, ele conseguiu nos provar, mais uma vez, né? O Renato já vinha provando, mas ontem ele provou tudo aquilo que ele dizia e que se confirmou. E daí eu fico pensando, imagina quando voltar Alisson, que eu acho o Alisson um jogador muito útil, tá? Ontem a gente teve que atuar ali na direita com o Luiz Fernando, que errou muitos gols. Eu não condeno tanto assim o Luiz Fernando, eu acho que ele é um jogador útil para elenco. Mas ele roubou muito bem a bola, ele foi atrás da bola, ele foi atrás do jogo, ele correu muito bem. E no último passe, ele driblou muito bem, inclusive. E no último passe, na finalização, ele pecava. Eu não condeno ele, mas o Alisson pra mim é muito mais útil. E eu acho que eu acho que o Alisson se encaixaria muito bem nesse meio campo leve que o Grêmio tá tendo hoje. A minha visão sobre o Grêmio de ontem é essa: vitória maiúscula, atuação muito boa, uma atuação digna de Libertadores da América. Hoje a gente pode ficar mais tranquilos e mais confiantes pra semana que vem e possivelmente a próxima fase, né? É isso aí. Deixa aqui embaixo o comentário de vocês, né? Qual a opinião que vocês tiveram sobre esse jogo. Deixa um like nesse vídeo. Se tu ainda não é inscrito no canal, tá perdendo tempo, porque aqui só tem conteúdo bom. E é isso aí. E fiquem ligados que vai ter sempre muitos vídeos, né? Ao longo do dia. E vai ter vídeos meus daqui pra frente. Inclusive, se tu tem sugestões, deixa aqui embaixo uma sugestão que eu gravo vídeo falando sobre isso.